E se o pânico satânico das décadas de 80 e 90 tivesse fundamento? E se demônios ou o diabo realmente existissem, eles realmente usassem pessoas que os seguem como títeres para fazer maldade, para cometer crimes no mundo real? Essas são as perguntas que Longlegs imagina. Esse é um filme de terror que está sendo lançado no Brasil como Longlegs Vínculo Mortal, que traz o Nicolas Cage num papel de coadjuvante, mas que já é uma das grandes atuações da carreira dele, e ele que é um ator que tem uma carreira absolutamente genial, absolutamente brilhante, sem exagero nenhum. Esse é um filme que vai usar uma atmosfera mais lenta, vai ser um filme mais atmosférico. Sabe esses filmes de terror que tentam criar mais tensão ao longo da experiência do que necessariamente construir o seu terror através de jump scares, né? Daqueles sustos fáceis, mas ele também vai ser um filme que vai ter o que oferecer para você, principalmente da metade em diante, se você investir o seu tempo, se você investir a sua atenção na atmosfera que ele está construindo. Então é um filme que as pessoas chamariam de horror elevado e de pós-horror se essas discussões idiotas ainda estivessem na moda. Só para falar um pouquinho sobre a trama do filme, como eu falei na introdução desse vídeo, a trama imagina um cenário ali nos anos 90 em que já existia todo aquele pânico em relação a pessoas que escutavam heavy metal, em relação a pessoas que supostamente teriam envolvimento com atividades da nova era, atividades satanistas. Uma série de crimes começam a acontecer, a polícia começa a acreditar pelas pistas que esse assassino deixam que se trata realmente de um serial killer, e a cada vez que eles mergulham mais naquela investigação, eles começam a perceber que tem elementos sobrenaturais e que não é só uma pessoa atuando sozinha. Por exemplo, esse criminoso está se especializando em assassinar famílias inteiras, só que tem algo peculiar sobre aqueles crimes, que é o fato de que não tem arrombamento nas casas e não parece ter nenhuma testemunha, e normalmente o pai da família mata todo mundo, mata a esposa, mata os filhos e depois comete suicídio no final, mas não existe nenhum tipo de cúmplice e eles começam a desconfiar que tem algo sobrenatural acontecendo. Durante boa parte da projeção, a gente vai acompanhar a investigação através do ponto de vista dos detetives, dos policiais, principalmente através da protagonista, que é vivida pela Maika Monroe, que é uma ótima atriz. Eu não sei porque ela não teve uma carreira melhor depois de Corrente do Mal, que é aquele filme de 2013, se eu não me engano, e aqui ela vive uma personagem absolutamente isolada, uma personagem solitária que tem uma rotina muito triste, uma rotina muito sozinha. Ela trabalha muito, quando ela volta para casa ela tá sozinha, ela come coisas duvidosas, né, produtos industrializados não muito apetitosos, e toda essa rotina triste, solitária dela, e também numa cidade que está sendo ameaçada, que está sendo oprimida por um grande serial killer e talvez por uma ação maligna, é retratada na fotografia do filme através de cores sóbrias, através de uma fotografia sépia, muitas vezes bastante amarronzada. Parece que o sol nunca nasce, eles estão sempre com um cenário de céu nublado. E também o diretor, que é o Osgood Perkins, começa a usar uma estratégia narrativa de isolar ainda mais essa protagonista através dos enquadramentos. Então você vê, por exemplo, muitos enquadramentos em que ela está sozinha num canto do quadro, com toda aquela imensidão do cenário ou das locações exteriores sozinhas ali, né, vazias, do outro lado, ocupando praticamente o quadro inteiro. Ele também usa grandes objetos que vão ocupar boa parte do plano e ela ali no cantinho. Então, por exemplo, se ela está sentada esperando um colega ir visitar uma pessoa no carro, o cara levanta, sai e a gente vê toda a lataria do carro, e no cantinho a gente vê a janela com o rosto dela. E essas estratégias narrativas vão mostrando pra gente de uma maneira sensorial como ela vive uma vida isolada, como ela vive uma vida solitária, e também como existe algo de estranho, algo de errado acontecendo naquele lugar. O diretor usa também um elemento de linguagem visual que eu gosto muito, que é, durante o filme, tem alguns flashbacks de quando essa menina era criança, e esses flashbacks começam a ser mostrados através de uma razão de aspecto mais reduzida. Então, normalmente, durante a investigação, a gente tem uma razão de aspecto mais larga, uma tela mais larga, uma tela widescreen,
widescreen e também uma tela widescreen com tecnologia filmada, né, com tecnologia digital. Quando a gente vê os flashbacks, é filmado em película, mesmo que não seja com um grão mais grosso, mas você vê que é película, e em 4:3, né, ou 1:33:1, antigo formato standard da academia, que não só diferencia os dois tempos, né, a gente sabe muito bem quando é um flashback ou quando é a linha narrativa central, mas também isso já coloca um aspecto mais de coisa antiga para o que é flashback e de coisa mais padrão quando é o que está sendo filmado da investigação. O que eu gosto bastante desse filme é que ele tenta fugir de alguns clichês que seriam fáceis de, inclusive, ocupar mais tempo de tela, mas também de enganar o espectador de uma maneira fácil. Por exemplo, a protagonista, ela é uma psychic, né? Ou pelo menos eles desconfiam que ela seja uma personagem que tem uma sensibilidade para sentir o sobrenatural maior do que das pessoas normais. Mas o filme não vai usar isso para despejar nenhuma dúvida em relação a essa, porque muitos filmes fariam isso, filmes de terror, né? Começar a fazer os outros personagens duvidarem da sanidade da protagonista, e isso faz com que a gente perca muito tempo acreditando, ou pelo menos suspeitando, será que ela está envolvida com os crimes? Será que ela não está? O filme não faz isso. O filme tem, inclusive, uma estrutura bastante cronológica, uma estrutura bastante fluida e bastante convencional, clássica da investigação, e eu acredito que a chave vira e as coisas começam a ficar um pouco mais fora de controle quando a gente descobre quem é o vilão e a gente descobre o que realmente aconteceu com todas aquelas vítimas, e é por isso que eu vou entrar agora no território de spoilers. Se você não quer saber nada sobre o filme, vai ver o filme e depois volta aqui para continuar essa crítica. Um dos vilões do filme é o personagem do Nicolas Cage. E quando a gente vê ele em cena, ele já é uma figura bastante ameaçadora. E a interpretação do Nicolas Cage é o que faz isso. Não é só a maquiagem pesada que faz com que ele pareça um cara muito mais velho, mas com a pele mais apodrecida, esbranquiçada talvez por muito pó de arroz, né, por muita maquiagem que ele joga ali em cima. Não é só o aspecto meio grotesco dele que faz isso, mas a interpretação absolutamente insana, absolutamente despudorada e também maníaca do Nicolas Cage. Inclusive tem uma cena, aqui já que eu tô falando de spoilers, que é a grande cena do filme, na minha opinião, no sentido de gerar o maior desconforto possível, que é a cena do suicídio do personagem do Nicolas Cage, que é quando ele começa a bater a cabeça na mesa de uma maneira absolutamente violenta e sem aparentemente sentir nenhum tipo de dor ou de remorso ou de pensar duas vezes, e aquilo é muito brutal, muito forte. Mas o filme também tem toda a questão sobrenatural, porque como eu falei no começo dessa crítica, toda essa atmosfera triste, toda essa atmosfera melancólica vai nos levando a descobrir as coisas que os personagens estão descobrindo, principalmente a protagonista vivida pela Maika Monroe, até que chega o ponto que a gente começa a amarrar as pontas, né, a descobrir tudo o que está acontecendo por trás. E aí a gente vai ter toda aquela questão dos bonecos, a gente vai ter toda a questão, inclusive, daquela presença demoníaca que vai demonstrar ali que esse não é um filme sobre o pânico satânico, mas sobre como o pânico satânico talvez tivesse razão, realmente, talvez esses caras esquisitões estivessem envolvidos com satanismo e com o assassinato de pessoas. E quando o filme faz isso, ele vai ter uma revelação que, por mais que seja uma revelação absurda, por mais que seja uma revelação bastante bombástica, ela não é uma revelação que vai te deixar duvidando, né? Se você tem aquele pacto de suspensão da descrença com o filme, de falar, beleza, eu vou acreditar no que vier, você não precisa forçar muito a barra para acreditar naquelas revelações. As revelações fazem sentido dentro do contexto do filme e, claro, que adicionam um componente a mais para toda a questão da solidão da protagonista, que não é só solitária, não é só uma mulher meio antissocial, mas ela também tem traumas muito profundos, e isso começa a ser revelado, tudo que aconteceu com a mãe dela, tudo que ainda acontece com a mãe dela, e claro, a partir daí, no final do filme, vai ter uma ou duas sequências ali mais fortes que vão ser a revelação de um filme que, como eu falei, ele funciona muito bem atmosfericamente como um filme de terror, como um estudo dessa personagem, ou quase isso, mas ele não vai utilizar uma série de cacuetes mais fáceis do gênero. Uma coisa que eu senti falta é de um clímax. Eu senti falta de uma sequência mais bombástica no final, porque aquela cena do suicídio do personagem do Nicolas Cage, ela acontece na segunda metade
metade do filme, mas um pouco antes do final, né? Ela não acontece no final, no momento em que a gente está esperando um grande clímax. Eu esperei um clímax maior. Eu acho que esse filme, ele é sóbrio durante 90% da narrativa, o que eu acho ótimo, mas eu acho que ele é sóbrio demais naqueles 10 minutos finais, o que eu acho um pouco decepcionante. É um filme que funciona muito bem de um ponto de vista estético, narrativo e de gênero, mas que decepciona e que vai, eu acho, deixar algumas pessoas decepcionadas ao saírem da sala de cinema, porque faltou aquele grande momento bombástico e catártico no final, mas é um filme de terror que eu indico muito, é um dos melhores, na minha opinião, de 2024 até agora. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, me diz aqui embaixo. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. But you didn't. Put the gun down!